Salve, salve família! Rafael Figueiredo falando, criador do Mundo Fora da Gaiola. E a gente está aqui hoje para trazer um conteúdo muito pedido pela comunidade, que foram os roteiros e estratégias para chegar na Ásia. A gente fez algumas emissões recentes para a Ásia. A gente estava até conversando em off que nem eu sabia que a China estava tão bem cotada. O que a gente tem de cotação para a China, eu nunca tinha visto. Então, eu sou um dos, talvez, maiores fãs que eu conheço de cultura asiática e tudo mais, então eu adoro tudo sobre a Ásia, tipo, da Babilônia, que é ali mais Oriente Médio, mas já é Ásia, até Japão. A minha infância inteira foi inspirada no Japão, então é um conteúdo que sempre me interessou. Morei um ano na Ásia, né? Então fiquei um ano pela Ásia, rodei Japão, rodei Coreia, Tailândia, Filipinas, Bali, enfim, a maioria dos lugares principais. Não fui na China ainda, mas, enfim, é uma cultura surreal, é uma viagem surreal, e a gente vai mostrar hoje que não precisa ser tão caro quanto a gente imagina. Tem gente que acha que é impossível chegar na Ásia porque é longe, porque tem que ter conexão, porque fica muito caro. E a gente vai mostrar para vocês vários casos, inclusive de executiva, para como chegar na Ásia bem, aproveitando, conseguindo curtir o lugar, viver a cultura. A gente tem muita dica de imersão. Eu sou um daqueles que, eu e o Saulo, né, principalmente, a gente não gosta de viagem muito turista, aquele negócio de ficar em hotelzinho, de rede, todo franqueadinho, que parece a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, fazendo passeiozinho só para tirar foto. A gente gosta daquela imersão cultural mais raiz, né? Então, viver a cultura local. E, cara, a Ásia é surreal. A gente tem muito de Estados Unidos, muito de Europa aqui no Brasil, né? Por causa de colonização e tudo mais. Agora, a Ásia é um mundo completamente à parte. Então, quem ainda não foi, eu super recomendo. Falando um pouquinho sobre quem somos nós, porque tem bastante visitante, né? Então, nós somos o Fora da Gaiola, que é um projeto que nasceu em 2021, quando eu estava viajando o mundo. Então, desde o início lá, o pessoal do Mil Pontos por Vez, o Recalcule a Rota, a gente já trocava muita figurinha sobre viagem. Então, a gente tem essa ideia desse projeto desde 2021, porque eu pedi demissão de 15 anos de exército para viajar o mundo. E o pessoal começou, Rafa, como assim? Tu está desempregado e está viajando o mundo. Quem pede demissão de concurso público é para fazer outro concurso público, não para viajar. E aí eu comecei a viajar. Para quem não sabe, esses primeiros anos da viagem eu gastava R$ 1.500 por mês viajando, fiquei 2 anos fazendo isso, e o pessoal começou, Rafa, ensina essas bruxarias. Aí nasceu o Fora da Gaiola. E agora, no final do ano passado, eu decidi voltar para o Brasil, investir numa mentoria, comecei a investir em muito curso, estudar e tudo mais, e decidi que eu queria transformar o Fora da Gaiola num negócio. Então, expandi o projeto, expandi a operação, e convidei essa galera que estava junto comigo há anos. O Ulisses, que foi um dos grandes incentivadores para nascer o Fora da Gaiola, que ele dizia que eu tinha que começar a ensinar o que eu fazia. O Léo e a Pri do Mil Pontos, o Saulo do Recalcule a Rota. Por que eu fiz isso? Teve bastante gente que até me criticou, que, Rafa, por que tu chamou um monte de gente para o projeto? E, cara, eu sou da teoria que só fica legal quando todo mundo ganha. Os sócios ganham, os clientes ganham, a comunidade ganha, os visitantes ganham. Então, eu sozinho não ia conseguir fazer metade do que a gente tem feito esse ano, desde que a gente começou o projeto, do que a gente fechou as parcerias. Então, exemplo, eu e o Saulo está na Ásia, eu fiquei na Ásia há muito tempo. Então, a gente sabe, cara, como ganhar cashback ou pontos usando passeio de barco na Tailândia. Mas eu estava desatualizado sobre bruxarias e acúmulo de ponto no Brasil. E, pô, 1.000 pontos por vez é o casalzão aí que, na minha opinião, são os grandes experts de pontuação, acúmulo de ponto, multiplicação de ponto. Não fazia sentido eu parar para ficar estudando isso. Então, eu chamei eles, que entendem muito desse assunto, para poder agregar no projeto. E o Saulo, ele é um monstro para emissão de passagem. A gente brinca que o Saulo virou o nosso santo padroeiro das passagens impossíveis. Tem gente que aparece lá na comunidade, às vezes, pedindo umas passagens aleatórias, com 2 semanas de antecedência, e o Saulo consegue dar um jeito. Então, foge um pouquinho do departamento de bruxaria e vai para o departamento de milagres. E o Uli é o nosso coringa, é o cara que desenrola tudo, de página de venda, de automação, de CRM, toda essa parte mais técnica, que antes eu ficava tentando fazer sozinho. O Uli tirou aí um caminhão dos meus ombros. Então, nós somos o Fora da Gaiola e a gente juntou todo mundo para poder entregar o máximo que a gente pudesse para vocês. Bom, por que a gente escolheu falar de Ásia, né? Então, igual falei ali na introdução, é um destino surreal para a galera que gosta de dorama, gosta de anime, gosta de cultura asiática em geral, né? Cara, é um lugar muito, muito fora da curva. Eu já tinha visto gente falando que, tipo, tem o Brasil,
tem Estados Unidos, tem Europa e tem Ásia. A Ásia é outro mundo, é outro nível, é outro rolê. A gente tem até visto alguns influenciadores grandes que foram para a Ásia agora recente. O próprio Lucas Bigodinho, né, que é uma parceria que a gente fez recente, ele chegou na China agora, ele está espantado com a China. Eu não fui para a China ainda, eu contornei a China inteira, mas ele falou que a China é surreal. Assim, o pessoal perguntando para ele a comparação de tecnologia, de cultura entre China e Estados Unidos, né, que tem a mídia fala muito de China e Estados Unidos, e ele falou que não tem como comparar, que a China é um bagulho de outro mundo. E eu imagino que seja, pela experiência que eu tive no Japão e na Coreia do Sul, que são países tecnológicos, de cultura bem forte, então a China deve ser um negócio bem surreal. Então a gente decidiu falar da Ásia por isso. Tem sido um destino que tem pedido, a gente tem recebido muito pedido, muita pergunta sobre, então a gente decidiu empacotar, pegar a metodologia do Fora da Gaiola e destrinchar como a gente aplicaria essa metodologia para montar viagens para a Ásia. E aí a gente vai trazer exemplo prático de clientes de gestão, de alunos, de sócio, o próprio Saulo que está na Ásia, inclusive viajando hoje, então aplicando coisa que a gente já trouxe spoiler para compartilhar com vocês. Então fiquem até o final aí que vocês vão aprender bastante coisa sobre a Ásia, sobre viagens com conexões em geral, né? Porque a Ásia a gente não tem voo direto, então tem que ter uma estratégiazinha um pouquinho mais refinada para poder montar uma conexão bem montada. E isso tudo a gente vai falar começando com a nossa metodologia, que é falando da parte de roteiro. E aí eu vou deixar aí o casalzão do 1000 pontos por vez, porque roteiro, ponto e passagens fora da gaiola é com ele mesmo. Então, quando a gente fala em roteiro, a gente sempre bate muito na tecla dentro do Fora da Gaiola que a gente tem uma metodologia para fazer nosso roteiro. A gente trabalha em cima dessa metodologia dentro do Fora da Gaiola e, assim, é o que faz o 1000 pontos viajar, o que faz o Rafa viajar, o que faz o Uri e faz o Saulo agora, por mais perrengue que o Saulo viva, né, mais correria que ele viva, ele consegue viajar usando a metodologia. A gente divide a nossa metodologia principalmente em 4 passos. O primeiro deles é mapear a rota, ou seja, quero fazer uma viagem, eu tenho que olhar como é que eu chego naquele lugar, quais são as rotas possíveis para aquele destino. Depois a gente vê o preço pagante, aquela passagem toda no dinheiro, compara com milhas, e aí usando o programa de fidelidade, buscando mais de um programa, e por fim, como a gente vai juntar aqueles pontos para poder transformar aquela passagem em, como a gente gosta de falar no 1000 pontos por vez, quase de graça, né? Certinho? Uhum. E aí, esse é o nosso caminho, essa é a metodologia que a gente usa para começar realmente a ter as passagens quase de graça. Frase do Fora da Gaiola, quase missão, visão, valores. E aí, antes de falar do mapeamento, né, a gente tem uma regrinha, um estudo que é importante a gente trazer, que é a questão das portas de entrada. Né? A gente sabe que Europa, Estados Unidos, a própria América e, consequentemente, a Ásia, todos eles têm uma porta de entrada. Ah, Léo, o que é uma porta de entrada? Normalmente, a porta de entrada é o hub de uma companhia aérea grande da região. Normalmente. Por exemplo, quando a gente fala em Europa, Lisboa com a TAP, Lisboa-Porto com a TAP, Madrid e Barcelona com a Ibéria, Londres com a British, é onde aquela companhia aérea, ela, obrigatoriamente, quando ela chega naquele continente, ela vai ter que parar o avião dela. Ou, em via de regra, normalmente ela vai parar. Como acontece com a Europa, também acontece nos Estados Unidos com Atlanta, Boston, Miami, Nova York, também acontece na Ásia, principalmente nesses lugares que a gente colocou na tela ali. Bangkok, Tóquio, Hong Kong, Singapura, Taipei, Xangai, Seul, Mumbai, Jakarta, Ho Chi Minh, Kyoto e Beijing, ou Pequim, né? Esses são os lugares que a gente tem como porta de entrada. Léo, isso quer dizer que a gente tem voo direto do Brasil para lá? Não. Quer dizer que, para você entrar na Ásia, você vai ter que entrar por um desses lugares. Isso ajuda a gente na hora de mapear a rota. E para mapear a rota, o que a gente usa? Regra básica do mundo das milhas. Flight Connections. Esse é o site que a gente usa para mapear qualquer entrada. E só lembrando, gente, que esse site, ele é gratuito, tá? É só você digitar no Google ali, Flight Connections, que você acha. Não precisa assinar nada, a não ser que você queira uma busca muito avançada. Mas para o básico, que é o que a gente quer ali, que é saber
a porta de entrada, montar o nosso mapa de viagem, a gente já consegue mexer automaticamente, tá? É isso. Vai ter uns pop-upzinhos, mas fechar a janelinha que ele abre e continua a busca normal. E o legal do Flight Connections é que a gente colocou ali, ó, São Paulo, Guarulhos, que é o maior aeroporto do Brasil, né? É o de maior quantidade de fluxo de entrada e saída de gente. E colocou Bangkok, que é uma das portas de entrada da Ásia. Ele dá o caminho, se ele não tiver voo direto, ele vai te dar as opções passando por N lugares. E qual que é o legal? O que é o grande ponto do Flight Connections? Vamos supor que você coloque um local da Ásia que tem a possibilidade de você ir pelos Estados Unidos. Então, se você não tem visto americano, você já consegue ignorar aquela possibilidade e assumir as outras. Outro ponto legal, clicando em um desses pontinhos que estão aqui na tela, por exemplo, que eu cliquei aqui no da Etiópia, ele vai mostrar quais as companhias aéreas ou qual companhia aérea está fazendo essa rota. Tanto o trecho São Paulo-Etiópia, quanto Etiópia-Bangkok. E isso vale para todos esses lugares marcados no mapa. Então, é uma forma da gente entrar naquele segundo passo que a gente fala. Primeiro é mapear, depois olhar pagante. Eu vou olhar pagante com base naquelas companhias aéreas que fazem aquele trecho. E aí a gente tem alguns pontos de conexão principais, como vocês viram ali no caso de Bangkok. Tem um ponto na África, ponto no Oriente Médio e Europa. Mas tem lugares que, por exemplo, você consegue Estados Unidos, e aí é muito mais. Aí a gente tem umas regras que já funcionam, que são as regras atuais, mas que podem mudar com o tempo, que é Estados Unidos, a mais barata, a gente tem a pagante e tabela fixa da Latam. Europa, rota fora do mapa. Aí depende da porta de entrada que você vai usar, mas tem... Que inclusive, a Europa, a gente já teve até uma aluna que fez, né? Ela aproveitou a ida para a Tailândia e parou em Paris, para conhecer Paris. Ela usou a Europa como uma rota para chegar na Tailândia. Ela usou Miles Miles, que era uma oportunidade muito boa, saindo de Fortaleza, não de Guarulhos. Pode falar, Rafa. A gente teve exemplo prático também, né, do Mike, que voltou de viagem ontem, estava na China, mais um dos que foi para a China, e ele fez algumas considerações e algumas restrições que ele colocou para a gente na hora de emitir a passagem, porque o Mike tem quase 2 metros de altura. E ele falou, Rafa, pelo amor de Deus, se vocês conseguirem evitar que eu ande de companhia chinesa, eu vou te agradecer muito. Então, cara, o cara tá indo para a China e ele não quer companhia chinesa, e agora? Aí começa como é que a gente vai fazer? Mapeia a rota, procura as conexões, vê quais as companhias que fazem. O Mike acabou indo e voltando de Lufthansa. A gente conseguiu encaixar uma rota fora do mapa na Alemanha, porque os alemães são quase o dobro do tamanho dos chineses, e mesmo assim, a volta, ele disse que da China para a Alemanha, os aviões são meio que adaptados para chineses, então ainda é um pouquinho mais apertado. Não tanto quanto as companhias chinesas, mas menos do que a alemã. Então, da Alemanha para o Brasil, ele veio com muito mais espaço. Por quê? Companhia europeia. Então, essas rotas ali da Europa, principalmente, tem muita opçãozinha pequenininha ali que a gente consegue encontrar alguma companhia. E no caso dele, pela Lufthansa, a gente conseguiu usar a milha Latam. Então, é uma possibilidade a mais da gente conseguir montar uma viagenzinha, no caso dele, querendo evitar o Oriente Médio, porque foi bem na semana que estourou o bombardeio ali em Dubai, Catar, estava tendo uns estresse ali de Israel, aquela treta toda. Então, ele não queria o Oriente Médio, ele não estava com o visto dos Estados Unidos e ele não queria companhia chinesa. Então, foi só restringindo. Aí a gente mapeou dentro das opções da Europa o que era mais fácil. E foi Lufthansa voando com milha Latam. Esse nosso caso, a aluna, ela saiu do Rio, foi para Fortaleza, aproveitou alguns dias em Fortaleza com a filha, que também não conhecia. De Fortaleza fez pela Air France Paris, Bangkok. De Air France. Tudo de Air France. E isso é bem legal, quando a gente fala em mapear a rota, também é legal você saber disso, dessas informações, principalmente de algumas companhias aéreas. A gente, principalmente na América do Sul, por exemplo, a gente na América do Sul não viaja de Avianca, porque o avião é menor e eu tenho quase 1,90 m de altura. Então, naturalmente, eu fico muito apertado. Já a Copa, que faz muito Estados Unidos, naturalmente os aviões são maiores também, os assentos também são maiores. Então, Copa para a gente é bom.
Aí, quando a gente olha para a Ásia, tem que lembrar disso, que o povo de lá é pequeno. Então, se você puder, se você for grande, tentar essas emissões com essa linha de raciocínio que o Rafa falou, que foi o que a gente usou para o cliente, e naturalmente eu, Leonardo, usaria para mim também. Evitaria, claro, que dependendo de custo, depende de um monte de coisa. Uma observaçãozinha, aproveitando o gancho, é tipo assim, além de ter esses detalhes de tamanho de avião e tudo mais, brasileiro costuma ter um certo fascínio pela Europa. Então, às vezes, a pessoa não está muito interessada em fazer uma conexão em Doha ou em Dubai, enfim, e prefere aproveitar que está indo para a Europa, às vezes até paga um pouquinho a mais para conhecer Paris, ou para conhecer a Alemanha, ou para conhecer algum país ali da Europa que a pessoa tinha interesse de conhecer antes, né? Então, tu otimiza. Às vezes não fica mais barato, mas tu ganha a Europa de brinde no caminho para a Ásia, entendeu? Então, é um jeito de você otimizar a rota. E nem sempre otimizar a rota é pagar menos. Às vezes, otimizar é tu ganhar um país a mais por um valor pequeno, entendeu? No nosso caso, essa mentorada escolheu ir pela Europa e voltar pelo Oriente Médio. Então, ela diversificou a rota de ida e a rota de volta. E na ida ela ficou um dia em Paris. Então, deu para ela levar a filha ainda para Paris, que a filha não conhecia. Foi assim, para ela foi 10 de 10, né? E aí, o que a gente fala? Considerando rotas para a Ásia, muitas vezes você vai ter a opção de fazer um stopover, que foi o que a gente está falando. Às vezes você vai fazer um stopover em Dubai, em Doha, vai fazer... Net Shop, eu acho que muita gente não vai querer fazer, mas tem na Europa também a opção de você fazer. E tem opções que a própria companhia aérea incentiva o stopover. Então, ela te dá incentivo para você ficar mais dias naquele lugar. Tem local que vai te dar até hotel, que está escrito no texto ali, mas é hotel 5 estrelas por $40. Para você ficar diária lá, tranquilo, num hotel dentro da cidade. Muitas das tem companhia que dá transfer, dá, enfim. Faz de tudo para você realmente conhecer o país e querer voltar lá mais vezes. Gente, até aí alguma dúvida, alguma pergunta, a gente pode seguir. Rafa, eu vi que teve algumas perguntas no chat. Eu vi o pessoal falando aqui que vontade de ir para a Coreia do Sul. A Elaine falou que tem interesse de ir para a Tailândia, mas só tem milha na Latam e um pouquinho de Smiles. Aí a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre a parte de pagante e milhas, mas dá para chegar na Tailândia com Latam e dá para chegar na Tailândia usando Smiles. Então, o que muda um pouquinho é na hora de mapear a rota, tu vê qual companhia usa milha Latam, igual eu dei o exemplo da Lufthansa, e qual usa milhas Smiles. Igual eu falei, quando eu fui para a Ásia, eu fui de Smiles, voando de Korean Air. Então, entra um pouquinho mais, é uma emissão um pouquinho mais complexa, né? Mas dá para fazer. Essa nossa aluna que fez, né, a rota por Paris, usou a ida com milhas mais. E aí, agora, a gente fala um pouquinho, né, dos nossos casos recentes na comunidade, como o Rafa falou, que a Ásia está tão em alta, né? A gente tem diversas pessoas indo tanto para turismo e também indo a trabalho. E aí a gente vai falar um pouquinho de como essas pessoas elas estão se organizando, tanto para essa viagem com um pouco mais de antecedência, uma antecedência bem maior por conta de festivais que acontecem na Ásia, né? E também de pessoas que querem, assim, eu quero ir em tal período e consegue se antecipar ali, mas não tanto quanto o primeiro caso aí, que é o caso que a gente vai falar, que é o Festival das Lanternas, né? Que ficou muito famoso, foi cenário de filme, principalmente filme da Disney, né? Gente, eu não sou muita coisa de Disney, mas eu sei que tem essa cena desse filme, não sei qual é o filme, mas que ficou muito famoso, ficou muito em alta, e realmente, você vê o vídeo, você vê as fotos, é um evento muito bonito, né? E realmente encantador. E por conta de tudo isso, de muito aparecimento em rede social, mídia e filme, cara, ficou muito em alta. Tanto que talvez, se não o mais, mas um dos eventos mais visitados por turistas na Ásia. Então, assim, é uma coisa surreal, deve ser surreal a quantidade de turistas lá. Fala, Rafa. Alerta de spoiler. Fora da Gaiola estará presente esse ano.
Só digo isso. Sim. Então. E aí, para o ano que vem, o que aconteceu? Essa pessoa que veio procurar a gente para pedir ajuda, né? Até para a gente fazer a estratégia para ela poder conhecer esse festival. E aí vem toda uma história, é a lua de mel, enfim. O que aconteceu? A gente montou um plano para ela acumular as milhas e também mapear a melhor época para ela emitir a passagem, porque nessa rota ela queria aproveitar para voltar de Bangkok para São Paulo na famosa executiva da Qatar, que é a Q-Suite, que é, para quem não conhece, é aquele avião que, juntando 2 assentos, ele vira uma cama de casal. Então, ela queria ter essa experiência, né? E a gente sabe que é muito concorrido, principalmente quando a gente está falando em classe executiva. E muitas das oportunidades em executiva, elas são liberadas com quase 1 ano de antecedência. Ou seja, ela vai começar a ser liberada a partir de agora para a viagem do Festival das Lanternas de 2026. Então, a pessoa ela teria que ter o acúmulo de milhas ali, basicamente com 1 ano de antecedência para poder fazer essa emissão. E olha só o que aconteceu. Como era um acúmulo maior, né, um volume bem maior, e a gente tinha essa antecedência para ter as milhas na conta, a gente conversou com ela e achou melhor fazer uma compra de pontos com desconto. E essa compra de ponto com desconto, ela foi feita pensando em economia e também nessa antecipação. Então, o que a gente fez? A gente colocou o mapeamento dessa compra de ponto, né, dessa promoção de compra de ponto que acontece na Esfera, para mandar para a Ibéria, e na Ibéria a gente conseguir emitir essas passagens. Por quê? Quando a gente está falando lá na emissão da Qatar, a gente tem o que a gente chama de companhias aéreas parceiras. E a emissão de lá, a gente chama de os pontos que a gente usa, a gente chama de pontos ávios. Quer complementar alguma coisa? Não, é bem isso. E, na real, a gente acaba com os pontos Ibéria, que nem a Pri falou, o pontos ávios ele é uma bola dividida, vamos dizer assim. Ele é uma pontuação que Ibéria, British, Qatar e mais algumas outras companhias aéreas dividem essa pontuação. Você consegue, vamos dizer assim, aquela regra básica do mundo das milhas, fala assim, você não consegue, depois você mandou para uma companhia aérea mandar aqueles pontos para outra. Aquilo vale, mas para esse caso não, porque o Avios você consegue andar com esses pontos de uma companhia aérea para outra dentro dessa comunidade, desse ecossistema. Então, a gente ganha ali 2 opções, emitindo Avios na Ibéria, porque tem as parcerias também das companhias aéreas e a Qatar é parceira da Ibéria. Então, consegue emitir com pontos dentro da Ibéria, passagem na Qatar. Ou se, não apareceu disponibilidade na Ibéria, não tem problema, eu consigo mandar esses pontos para a Qatar e emitir na Qatar também. Isso. Então, é um coringa que a gente acaba tendo nessa emissão dela exclusivamente. E aí, o que a Pri falou foi, a gente monitorou a melhor oportunidade para ela conseguir esses pontos a baixo custo, para a gente poder fazer essa emissão mais barato e econômico possível. Isso, então o que ela fez? Ela comprou, gente, eu estou olhando para cima porque em cima tem a tela também, tá? Então ela comprou essas milhas, esses pontos na Esfera, a R$ 31,50, utilizando o método do carrinho, e aproveitou a promoção de transferência com bônus, de até 30% de bônus na hora de transferir para a Ibéria. E com esses pontos lá, esses 285 mil pontos ávios, que ela conseguiu na Ibéria, foi um custo para ela de R$ 17.347. Só que se ela fosse pagar, ela gastaria ali, pelo casal, né, R$ 68.800, só por conta dessa volta na famosa cabine executiva. O roteiro ela vai de econômica para Denpasar, né, que é o Bali, e volta de executiva por Bangkok. Ela vai fazer literalmente a parte da Tailândia ali inteira. E aí, por que é o tamanho da economia? Porque essa cabine executiva ela custa R$ 28 mil. Por pessoa. Por pessoa.
Então, ela já tem uma economia muito grande só nessa passagem dela de volta. Pode falar, Rafa. Tá no mudo. Só complementando o negócio, no caso dela, que a gente teve toda essa questão da antecedência que a Pri comentou, ela achou que ela estava começando a abrir essa passagem com muita antecedência. E quando ela descobriu que a gente tinha que comprar com 12 meses de antecedência, ela viu, eita, não está com tanta antecedência assim. E aí o que aconteceu? A gente aproveitou a força ali da comunidade pelo seguinte, o objetivo dela não era comprar essas milhas. Ela achou que ela tinha tempo para juntar todas essas milhas e emitir a passagem. Quando ela descobriu que a emissão já era agora em novembro, para garantia do ano que vem, a gente percebeu que não ia dar tempo dela juntar uma quantidade tão alta de pontos. Então, o que a gente consegue fazer dentro da comunidade? A gente deu toda essa orientação para ela para comprar esses pontos, para garantir essa passagem logo. E como ela vai ficar 1 ano com a gente dentro da comunidade, ela tem esse 1 ano para ir juntando ponto. E depois a gente pode usar esses pontos dela ou para outras viagens, ou para ela vender para a gente dentro da própria comunidade, porque a gente sempre tem demanda. Eu tenho a minha agência, o 1000 Pontos tem a agência deles, o Saulo tem a agência deles, o Ulisses tem a agência dele. Então, só ali dentro do Fora da Gaiola já são 8 agências. Até o Diego, que está aqui no chat, de vez em quando a gente dá um grito para ele ali, né? Pede ajuda para os universitários. E aí é mais uma agência grande que trabalha forte com isso. Então, a gente está sempre precisando de milhas. Então, dá para Tainá, no caso, comprar essa passagem dela para ir para a Ásia, comprando as milhas, e os pontos que ela vai juntar, ela pode vender para a nossa agência para a gente vender passagem para alguém. Então, ela meio que reembolsa o valor dessas milhas que ela comprou. E aí, esses 17 mil aqui do exemplo, vai cair cada vez mais. Por quê? Ela só vai pagar, de fato, de taxas, esses 3.600. O restante, a gente está considerando a compra dos pontos, que ela vai poder vender depois o que ela vai juntar durante o ano, entenderam o raciocínio? Então, o objetivo é, mesmo ela tendo comprado os pontos, no final do ano inteiro, ela pagar só as taxas de embarque. Isso sem contar que, como a Pri falou, é uma lua de mel de um casamento. E o casamento dela vai ser em São Paulo, né? Me corrija. São Paulo, só que ela mora em Belém. Então, ainda tem os voos da família que ela vai conseguir baratear de Belém para São Paulo. Então, todo o rolê, ele é muito maior do que só essa executiva. Ela está economizando até muito mais do que a gente está contando aqui. E ela vai ter, como o Rafa falou, como a passagem só é para o fim do ano de 2026, ela tem tempo para juntar essas milhas para fazer a venda ou emitir a passagem dos parentes lá, da família que vem para São Paulo. E então, a economia, na verdade, ela acaba no final sendo muito maior. Aqui a gente pegou o caso, que é o caso extremo de compra de ponto. Se ela conseguisse acumular essas milhas a tempo, cara, não dá nem para medir o tamanho da economia. Era capaz mesmo dela pagar só a taxa de embarque. Só os 3.600 de taxa de embarque. E agora, o que E aí, viajeiro? Silenciar o Saulo, porque como o Saulo não está aqui... ele e aí, viajeiro? Dele. O Saulo não está aqui entre nós nesse momento, porque ele está literalmente voando para a Ásia. Ele estava em Dubai, e aí ele está indo para a Ásia agora de manhã. E o spoiler é que o Saulo vai aproveitar o Festival das Lanternas, sim, em cima da hora, esse ano ainda. Então, vou deixar agora a aula com o Saulo, vou silenciar o meu microfone aqui, que ele vai falar de mais 3 casos. Vai falar de mais 3 casos e vai mostrar também a famosa Suítes que a Pri falou, que é o sonho e desejo lá do nosso primeiro caso. Fala, Rafa. Aproveitar só para reforçar, ó, o pessoal que é aluno do Fora da Gaiola e não reconheceu o cenário do Saulo, tá errado, porque todo o mapa das milhas foi gravado naquele cenário ali. E o Saulo, por um acaso, tá lá em Dubai, lá em Dubai, no apartamento da minha irmã, e aí ele gravou essa aula direto de lá do cenário que a gente usou no mapa das milhas. Tem uma aluna que diz que a mãe de uma aluna foi assistir o mapa das milhas e falou que parece Oz. Aí agora ela quer falar de mim, ela chama de Mágico de Oz. Quando ela assistir essa aula aqui do Saulo, ela vai ficar doida, porque ela tá apaixonada por essa vista aqui da janela. Bom dia, boa tarde para vocês. Bom dia, já estou no boa tarde. Como já falaram, nesse exato momento, eu estou a caminho de Bangkok. Então, por isso que eu não pude estar presente ao vivo, certo?
Então, nesse exato momento, a gente está no limbo aqui de espaço-tempo, porque eu estou falando com vocês no ontem, mas já é hoje, e quando eu chegar vai estar amanhã, mas, enfim, eu estou aqui, como vocês podem ver, aqui do meu lado esquerdo, é o Burj Khalifa, né? Estou em Dubai, então eu peguei um voo de Abu Dhabi, que fica 1h30 daqui, mais ou menos, vou pegar, mas aí no momento que vocês estão assistindo, já peguei para ir para Bangkok, pegar também o Festival das Lanternas, né? Só que o Festival das Lanternas desse ano ainda. Foi uma passagem que eu decidi faz menos de uma semana. Falei, cara, vou pegar e vamos ver qual que é. Encontrei o ingresso, porque eu tenho meus contatos e tudo. Consegui o ingresso mesmo em cima da hora, porque normalmente não tem. E emiti a passagem com menos de uma semana de antecedência. Certo? E ainda assim consegui uma economia muito, muito, muito grande. O que acontece é que dentro desse programa aqui, que foi com a Azul, especificamente, você só pode emitir essa passagem com, no mínimo, 4 dias de antecedência, certo? Menos do que isso você não consegue. Então, eu emiti aí com 7 dias de antecedência, 86 mil milhas azul que eu não tinha, inclusive, tá? Então, eu comprei de uma pessoa que está no grupo de suporte, que é o Ulisses, ele estava precisando vender essas milhas e tal. Eu falei, cara, você está precisando vender, estou precisando comprar, então tá tudo certo. Então, eu comprei aí a 13,50 uma milha da Azul. Se eu fosse comprar essas milhas aí numa promoção que teve recente, poderia ter economizado um pouco mais e conseguiria aí aproximadamente 12,50. Mas eu não estava com essa tarifa em mente, então eu só joguei lá no grupo, o Ulisses falou, pô, eu tenho, vamos lá, comprei 86 mil milhas mais R$200,75 de taxa. Então, uma passagem faltando uma semana para ir para o Festival da Lanterna, saindo daqui de Dubai, né, de Abu Dhabi especificamente, por R$1.360, ao mesmo tempo que essa passagem estava custando aqui, ó, R$4.283 sem bagagem despachada. Eu não gosto de despachar bagagem, tá? Mas no caso da Etihad especificamente, eles permitem uma bagagem de mão de 7 quilos com item pessoal também. Então, os dois juntos têm que somar 7 quilos. 7 quilos não é nenhuma das que eu tenho. Então, eu tinha que despachar a bagagem especificamente nesse caso, certo? Então, se eu fosse despachar a bagagem com essa tarifa pagando, ainda teria que pagar mais algo entre 45 a $200, depende de qual seria o peso dessa bagagem, mas então aí dá quase uns R$4.000, talvez, na tarifa pagante, tá? Enquanto com milhas, eu conseguia R$1.360, uma economia aí de quase pouco mais de R$3.000, talvez. Então, é algo que, se eu considerar bagagem, uma economia de quase R$4.000 para uma passagem daqui a uma semaninha, né? Daqui não, porque a viagem já está acontecendo, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe de viagem no tempo de novo. Vamos falar de viagem específica que vocês também podem fazer, como é o caso dessa viagem de primeira classe. O que aconteceu foi que tem um cliente nosso que ele falou, Saulo, eu tô querendo viajar de primeira classe em outubro para a Ásia. Falei, beleza, deixa comigo que eu desenrolo. Então ele tinha essa flexibilidade de data, certo? Então ele falou, pode ser qualquer data de outubro, e ele também tinha flexibilidade de destino. Então, se ele queria voar de primeira classe, tem que ser algumas aeronaves específicas, algumas companhias específicas, não são todas que tem, certo? Porque executivo é uma coisa, primeira classe já é num outro nível, tá? Então ele encontrou essa passagem de Doha para Hong Kong, na primeira classe, por R$25.800, se fosse tarifa pagante, tá? Mas, como ele tinha flexibilidade, o que a gente conseguiu foi essa passagem a apenas 75 mil milhas. 75 mil milhas para voar de primeira classe. Essas milhas, se você aproveitou a promoção que teve semana passada, você conseguiria gerar ela aí a R$50 o milheiro, tá? Então, seria aproximadamente R$3.750, mais quase R$900 de taxa. Então, você conseguiria essa emissão por R$4.650, uma economia de R$21 mil para poder aproveitar a primeira classe da Qatar. E por que a primeira classe da Qatar é tão famosa? Assim, além de tudo, você também tem a sala VIP específica, um terminal, na verdade, específico no aeroporto para quem está voando executivo primeira classe. Então, todo o processo de check-in, raio-x, a sala VIP, que tem um duty free exclusivo, só com produtos super caríssimos e tal, não sei o quê, você comer caviar, comer wagyu, que é aquela carne japonesa, uma das carnes mais caras do mundo também. Tudo isso incluso no preço da passagem, certo? Então, para quem gosta de experiências diferenciadas, assim, tanto gastronômica, como você ter essa possibilidade, né, essa exclusividade, é uma ótima opção também. Porém, caso você não tenha essa flexibilidade, como ele tinha, temos aqui um outro caso também de um cliente da gente que não era cliente da gestão, tá? Ele virou depois disso aqui, vocês vão entender por quê. Ele queria voar de executiva para Tailândia também. Ele falou, pô, eu quero ir de executiva e tal. Eu falei, tá bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando eu tinha visto a passagem da executiva, estava achando aí mais ou menos uns R$38 mil aproximadamente. Mas eu falei, cara, ele merece mais do que isso, né? Então, por que não colocar primeira classe e executiva na mesma passagem, certo? Então, o que eu fiz foi, eu medi o trecho São Paulo, Doha, em executiva,
tá? Na Q-Suites, que é a melhor executiva do mundo. Então, ela, melhor do que a primeira classe de algumas outras companhias aéreas, por exemplo, e primeira classe no trecho do Bangkok, tá? Então, ir de volta, nesses casos. Se a gente fosse juntar essas duas passagens, porque não tem como você emitir executiva mais primeira classe na mesma passagem, tá? A tarifa pagante não permite isso, então teria que comprar separadamente, daria aí aproximadamente R$65 mil, que é uma pancada, né? R$65 é dinheiro para qualquer pessoa. Só que a gente emitiu com milhas mesmo sem flexibilidade, tá? Aí, consequentemente, custou um pouco mais, foram 330 mil milhas, que nessa mesma promoção poderia ter gerado ali a R$50 aproximadamente, e ainda mais R$3.264 de taxa. Mas, Saulo, por que as taxas são tão altas e tal? Quando você voa executiva ou primeira classe, as taxas, elas são um pouco mais altas, sim, para essas duas classes, mais do que na econômica, tá? Mas, ainda assim, a gente está gerando aí uma economia de R$43 mil em cima dessa passagem. Ainda mais considerando que essa cabine mista, né, ela só é possível de ser emitida com milhas. E ainda dentro dessa passagem em específica, tem esse bar exclusivo na aeronave, tá? Então, nessa aeronave, ela é 2 andares, então no andar de baixo econômico, no andar de cima, executiva e primeira classe, e bem no meio do andar de cima, tem esse bar, que a galera vai ali, troca uma ideia, bebe o que quiser, então tudo já está incluso dentro do preço da passagem também, tá bom? Então, além de ter acesso à sala VIP exclusiva, tanto na executiva como na primeira classe, né, dependendo do tipo, e algumas outras regrinhas, não vou entrar aqui tão a fundo nesse momento, mas é possível, sim. Então, a gente conseguiu essas duas experiências na mesma passagem com economia de R$43 mil. Então, quando eu falo que para onde quer que você queira viajar, nesse caso a gente está falando especificamente da Ásia, né? Seja faltando uma semaninha para chegar lá, seja com flexibilidade maior, sem flexibilidade, com um ano de antecedência. Então, tudo isso é possível da gente conseguir uma boa economia, consequentemente, boas experiências também. Então, se vocês querem aprender, já sabem qual que é o caminho, né? Agora eu vou deixar vocês aí, porque daqui a pouco eu vou pousar, daqui a pouco no futuro, porque eu não vou voltar nesse tópico de viagem no tempo de novo, mas aproveitem a viagem. O Fora da Gaiola se superando, né? A gente sempre viajou de avião, sempre viajou na maionese, e agora o Saulo conseguiu viajar no tempo, velho. É outro nível, né? Não, e o legal, Rafa, eu estava até fazendo as contas aqui das economias que ele falou. Cara, a primeira do voo de 28 mil por 4 mil, ele foi 87% de desconto. E esse segundo, 66%. Cara, não tem Black Friday que pague isso, não, gente. Tá doido? E aí, como a gente já tinha falado até no meio quando a gente estava explicando o caso 1, a gente usou a estratégia de pegar pontos esfera, transferir para a Ibéria. Qual que é o detalhezinho que tem nessa transferência? Não sei se vocês perceberam, quando a Pri falou que comprou por 30 e pouco e na Ibéria estava quase 50, é porque existe a transferência do esfera para a Ibéria, ela é com deságio. O que quer dizer com deságio, Léo? Você não transfere 1.000 pontos esfera e viram 1.000 lá na Ibéria. Você transfere 1.000 e vão virar 500 na Ibéria. Então, é uma transferência que você perde ponto, entre muitas aspas. Na verdade, você está transferindo para um programa que ele é mais forte. Então, que aquele ponto, ele vale mais, ele tem um valor maior. Então, naturalmente, você transfere ele perdendo quantidade numérica, mas ganhando em valor monetário daquelas milhas. Isso acontece com o Accor, acontece com outros programas de fidelidade, principalmente hospedagem. E aí, só para mostrar também que quando a gente tem essa transferência para a Ibéria, que a gente está falando de pontos ávios, a gente também vê a Ibéria lá dentro da Livelo. Mas por que preferir esfera a Livelo? Porque nesse deságio, a Livelo ela tem um valor maior de deságio. Então, na esfera vai valer muito mais a pena por ser uma menor quantidade aí de proporção na hora do deságio. Traduzindo, enquanto a esfera divide seus pontos por 2 para mandar para a Ibéria, a Livelo divide por 3,5. 3,5? 3,5. Então, quer dizer que se eu tenho 10.000 pontos no esfera e transfiro para a Ibéria, eu tenho 5.000 pontos na Ibéria, ou 5.000 pontos ávios, né, dentro da Ibéria. Se eu quiser os mesmos 5.000 pontos ávios na Ibéria, eu vou ter que transferir
dá 17,500 pontos Livelo. Ou seja, eu transfiro muito mais ponto Livelo para ter a mesma quantidade de pontos dentro da Ibéria. Fora que a Esfera tem tido muito mais promoção de bonificação nessa transferência. Por exemplo, uma que aconteceu até anteontem. Ele tem 30% de bônus nessa transferência. Ele estava com 30% de bônus na transferência. Então, se eu transferir 10 mil pontos Esfera para a Ibéria, eu tenho 5 normal mais 30%, ou seja, mais 1.500 pontos extras de bônus nessa transferência. E só lembrando que esse tipo de transferência para a Ibéria, ela não é uma transferência que ocorre com muita recorrência, com muita recorrência, como a gente tem nas companhias aéreas nacionais, né? Que basicamente toda semana, todo mês aí tem alguma transferência. Ela ocorre, acho que pelas contas aí, ela tem aumentado a quantidade. Porém, no máximo 4 vezes ao ano aí você consegue fazer essa transferência com bônus. Ela tem aparecido umas 4 vezes ao ano no máximo. E aí, como eu já tinha falado lá, qual a vantagem de você ter pontos dentro da Ibéria? É que, na verdade, seus pontos não são Ibéria, eles são pontos ávios, alocados na Ibéria. Eles estão, você tem aquele... eu estava até brincando com o Rafa ontem, né? Você tem farinha para fazer o bolo, fazer o pão e fazer, sei lá, uma torta. Você está com a farinha na receita do bolo, mas você ainda não começou a fazer o bolo, está lá só a farinha alocada. Mas, decidi fazer o pão. Eu tiro a farinha da receita do bolo e coloco aquele do pão separado quando for fazer. Então, é a mesma ideia. Você tem os pontos na Ibéria, mas você pode transferir esses pontos dentro do Avios para Qatar. Você pode transferir para British. Você pode transferir para outro, tem mais alguns programinhas ali dentro que você consegue transferir e emitir passagem daquelas companhias aéreas específicas. Que, inclusive, a gente fez isso essa semana, porque a nossa passagem de volta da Europa do ano que vem, a gente vai usar a Ibéria, e o Leonardo tinha uns pontos perdidos, era no na British. Na British. Uns pontos perdidos na British, que não dava para nada, ele falou assim, vou transferir para a Ibéria, já que a gente vai transferir um volume maior, era em torno ali de 3 mil pontos, né? 1.500 pontos, jogou para a Ibéria para somar com a transferência. Que já tinha lá, mais a transferência. Mais a transferência que a gente ia fazer. E esses pontos da British são pontos que eu consegui com o Airbnb. Isso. Então, assim, acúmulo, colocando estratégia em cima de estratégia. Fala, Rafa. Até atendendo pedidos da comunidade e percebendo esse crescimento de importância e de força da Ibéria e dos pontos ávios em geral, a gente, spoiler de novo, vai atualizar o conteúdo que o pessoal do Mil Ponto já tinha sobre Ibéria, e aí a gente vai botar ali ou eles mesmos ou o Saulo para falar mais especificamente, mais a fundo sobre essas estratégias com ávios. Por quê? Cara, tá crescendo muito a força da Ibéria. O Diegão tá aí online, não me deixa mentir, mas a Ibéria tá muito... A Ibéria, não, Avios em geral, né? Tá muito forte. Então, exemplos práticos. A gente já deu ali os casos de sucesso da comunidade, que a maioria deles foi usando Avios. Eu tive uma emissão de uma família de cliente de gestão que está indo para Nova York agora no dia 10 de novembro, e a gente conseguiu usar pontos ávios na Ibéria para emissão de American Airlines para eles irem para Nova York. O Diegão me ajudou essa semana com uma emissão para mandar uma família inteira para a Disney usando ávios na ida. A volta a gente conseguiu de Latam, mas a ida estava muito mais cara e o Diegão conseguiu me ajudar com tabela fixa usando ávios para a gente poder mandar eles para os Estados Unidos com 12 malas despachadas. Enfim, foi uma emissão bem, bem complexa, bem robusta, mas o Avios salvou demais. A gente gerou uma economia de mais de 10 mil para essa família ir para a Disney agora em janeiro. Então, como o Esfera / Avios está muito forte, a gente vai gravar uma aula especial só sobre isso para a comunidade. A gente vai ver se consegue fazer ainda em novembro, mas a Pri já libera para vocês o calendário de novembro, a gente confirma esse detalhe, se a gente consegue enfiar em novembro ainda ou se fica mais para presente de Natal. Mas é isso, então a gente vai aprofundar bastante Avios, porque está muito forte. Tanto para a Ásia, quanto a Europa e Estados Unidos, né? E atualizou bastante coisa até em termos de quantidade de ponto para emissão, alta e baixa temporada, enfim, a gente vai trazer tudo bem atualizado. Porque tem as regrinhas, né? Inclusive,
até algumas das formas de ganhar pontos hábeis, né? A gente vai também atualizar lá. E aí, o que acontece você consegue aproveitar o bom do Avios, né? Não só Avios, como alguns outros programas, mas o Avios, exclusivo, por causa dessas emissões, conseguir aproveitar o ponto em qualquer um dos programas fidelizados a ele, né? Você conseguir realmente fazer essa mudança de companhia aérea. Não tem oportunidade, estou viajando que nem o caso da Qatar. Estou querendo viajar de Qatar, mas os pontos estão na Ibéria. Não tem problema. Se não aparecer disponibilidade na Ibéria, eu consigo trabalhar com ela na Qatar. E está tudo bem, você consegue fazer essa emissão tranquilamente, cada um com seus custos, mas é o rolê. E detalhe, essa emissão aí que eu citei agora, que o Diegão me ajudou a mandar o pessoal para a Disney, estava dando uma diferença de preço absurdo entre Ibéria e Qatar. Por mais que seja tudo Avios, a diferença estava grotesca. Então, ao invés da gente emitir pela Ibéria, a gente emitiu pela Qatar e está tudo bem, e deu tudo certo. Uhum. Então, E isso também é legal até de trazer, porque até as taxas são diferentes. Tem taxas com maiores valores, enfim, isso daí Isso. Migrar ali gera uma economia. Quando vale a pena comprar esses pontos? Primeiro passo. Como a gente já falou, a gente está falando de comprar pontos esfera para transferir para a Ibéria, para transformar em Avios. Gente, não dá para comprar ponto esfera, ponto livelo com menos de 50% de desconto. Não, isso aí é inegociável em qualquer transferência que você for fazer. De preferência, o mais próximo de R$30. E aí, Léo, como é que eu chego mais próximo de R$30? Esfera estava com promoção de 54% agora, está saindo R$32,20. Então, tu consegue comprar mais barato que 35. 35 é o pior cenário dos melhores. E a outra opção é o método do carrinho, que tem lá nas aulas também como faz o método do carrinho, o que é o método do carrinho. Então, você consegue comprar, muitas das vezes, durante a transferência, um método do carrinho saindo por menos que isso. Tem método do carrinho em programas de fidelidade, principalmente os nacionais, chega a 26, 24, 24, não, 26, R$28 ali no método do carrinho. Então, não ignorem o método do carrinho, porque também é uma oportunidade boa. No caso de British, Iberia e afins, transferência para Avios, entre 30 e R$35 ali na transferência saindo do Esfera. E lembrando que quanto mais pontos orgânicos você tiver, menor vai ser o seu custo ali no final, né? Fala, Rafa. Aproveitando aí, eu prometi que ia abrir pouco parênteses, né? Mas esses daqui vale a pena. Para quem tem muita flexibilidade, igual eu viajei muito tempo com uma flexibilidade bem grande, eu sou fãzaço desse método do carrinho. Por quê? Comprar os pontos com 50% de desconto, 54% é lindo, quando você está fazendo um planejamento para uma viagem específica, porque você reduz o seu custo. Só que você fica com ponto preso, entre aspas, na esfera, dependendo de promoção, dependendo desse planejamento que foi feito acontecer. As coisas que você planejou, que você previu acontecerem. Já no método do carrinho, não. Você está comprando na hora de uma transferência bonificada. E aí, como é que eu, que tinha muita flexibilidade para destino, para data, gostava de fazer? Apareceu uma promoção boa, que o método do carrinho estava funcionando bem, estava gerando um milheiro a preço bom, eu fazia uma simulação e eu ia pesquisar a passagem. Primeiro eu pesquisava, encontrava uma passagem que eu estava querendo, tipo assim, essa daqui está muito boa, tem disponibilidade, eu consigo chegar no país X. Aí eu fazia a transferência e emitia a passagem, para não ficar comprando ponto na expectativa de uma hora emitir alguma coisa. Eu já transferia com uma passagem em vista para comprar. Então, para quem tem flexibilidade, igual o exemplo que o Saulo deu ali do cliente da gente, que falou, Rafa, outubro, Ásia, primeira classe, qualquer um serve. O que acontece? Promoção do carrinho, a gente dá uma olhada. O que está acontecendo hoje para a Ásia? Para onde tem disponibilidade? Opa, achamos Hong Kong. A gente transfere, compra os pontos que estão faltando e emite aquela passagem na hora. Acabou, resolvido. Não precisa ficar naquela expectativa. Tem uma galera que tem crise de ansiedade porque está com os pontos, a passagem não aparece, ou então demora para aparecer promoção e o pessoal às vezes não sabe lidar com isso. O método do carrinho resolve 90% dos problemas. Então, eu sou fãzaço do método do carrinho. Fiz muito ao longo da vida. E foi o que você falou, ele acelera, muitas das vezes ele está sendo melhor, esse é um ponto,
E o segundo é que esses pontos eles já estão prontos para uso, né? O ideal é o que a gente sempre fala. Comprar e queimar. Comprar, queimar, earn and burn, né? Que a gente chama falando em inglês, mas você não ficar juntando pontos, até porque pode acontecer qualquer movimento nesse meio de caminho e esses pontos se desvalorizarem. Então, tu vai ter comprado ele a um custo muito alto. Então, o ideal é realmente, o método do carrinho é bom por isso. Você já coloca lá e já tenta ao máximo usar. A não ser realmente que você tenha um planejamento mais a longo prazo. E aí, o que a gente traz aqui para vocês? As estratégias são replicáveis para outra viagem, para qualquer pessoa viajar para a Ásia? Sim. Elas são replicáveis para qualquer outro lugar do mundo? Com certeza. A gente está falando, usando Ibéria. Estados Unidos. A gente falou agora, Catar, Estados Unidos. Ibéria, Madrid, Barcelona, ali Europa, tu vai tranquilo. Ah, não quero Madrid, Barcelona? Não tem problema, tu vai para Londres de British. Ah, não, quero conhecer Doha, Catar. Você faz alguns trechos internos na Europa que valem a pena. Tu tem muita opção ali dentro do próprio programa Avios e juntando a baixo custo, é ouro. Agora, a dúvida que fica, né, Rafa? Quem tem interesse em viajar assim e aprender mais sobre esse incrível mundo que a gente vive de economia de 70%, 80%? Quem tem interesse de viajar para Festival da Lanterna pagando R$1.300 igual o Saulo. Ó, escutei a voz, eu não sei se foi da minha cabeça. Mas, reforçando o que o Léo acabou de comentar, sobre aquelas perguntinhas ali, se serve para qualquer pessoa, se serve para qualquer lugar, cara, aquilo dali e o que a gente mostrou aqui hoje é basicamente a metodologia do Fora da Gaiola sendo aplicada na prática. Então, todos os exemplos que a gente trouxe foi para mostrar para vocês que a gente simplesmente estava aplicando a metodologia da gente, que é o que eu uso sempre, o Léo usa sempre, o Saulo usa sempre, que foi o quê? Mapear a rota, encontrar a melhor opção pagante, aí sabendo qual é a melhor emissão pagante, você procura a melhor emissão com milha para poder comparar, para ver se está valendo a pena e quanto de economia você está gerando. Encontrou a melhor opção com milha, você vai montar o teu planejamento para juntar aquelas milhas. E detalhe, as milhas certas, porque acontece muito de chegar cliente para a gente na gestão. Exemplo clássico, meu primeiro cliente de gestão, o cara tinha um caminhão de milhas azul. E aí a gente foi sentar para fazer o planejamento das viagens dele. A primeira viagem que o cara queria fazer era para Santiago do Chile. Quem vai para Santiago do Chile é a Latam, de econômica, pelo menos. E aí aquele monte de milha na azul não servia para nada. Só se ele quisesse, de repente, uma estratégia avançada para usar a executiva da Turkish, para ir para Santiago, só que eram 7 pessoas, então a executiva não fica tão viável assim. Então o ideal era a Latam. Então é muito importante vocês seguirem esses 4 passos, que eu brinco que é o básico bem feito. Mapeia a rota, melhor pagante, melhor com milha e acúmulo de ponto no programa certo, para você não ter esse problema, essa dor de cabeça. Então, você já faz tudo direcionado, bonitinho, e esses 4 passos vão fazer vocês economizarem aí mais de 50% no mínimo em cada viagem que vocês fizerem. Tem outros passos depois, estratégias mais avançadas, questão de companhias mais avançadas, companhias estrangeiras, parcerias e afins? Tem, mas é plus. Se fizer o básico bem feito, já dá uma economia absurda. E aí, como o Léo perguntou, né, do quem tem interesse de aprender a viajar assim, quem que estiver aqui participando da live, hoje tem bastante visitante, né, geralmente a gente faz essas aulas mais fechadas, a gente faz 2 encontros, pelo menos, todo mês, para dentro da comunidade, com esses conteúdos que o pessoal está pedindo, né, igual a gente falou, vamos ter uma aula nova, atualizada, só sobre Avios. Geralmente a gente faz isso fechadinho ali para dentro da nossa comunidade. Mas como essa aula de hoje ela é aberta para os visitantes, porque a gente tenta, pelo menos mês sim, mês não, trazer um conteúdo legal para vocês, né? A gente trouxe um exemplo dos roteiros para a Europa da última vez, e a galera gostou bastante, participou bastante. Então, a gente quis fazer aberto dessa vez para vocês poderem pegar essa visão da gente de como faz para viajar na maionese e fazer isso virar viagem de avião depois. Então, para quem for visitante, gostou da metodologia, gostou das nossas piadas de quinta série e tem interesse de participar do Clube do Fora da Gaiola, o que acontece? A gente hoje está lançando a Black Friday, né? Começamos em novembro, né? 1º de novembro, então a gente está começando a nossa Black. O que tem dentro ali do Clube do Fora da Gaiola? A gente tem um grupo de suporte no WhatsApp, a gente já pensou em usar outras ferramentas para comunicação
Eu sei que tem cursos e clubes aí de viagem que ficam usando Discord, ficam usando comentário de aula, e-mail, igual os astecas faziam. Cara, eu não gosto. Igual eu falei no começo da aula, eu gosto de ver a cara de vocês, eu gosto de dar abraço em todo mundo. Então, quanto mais proximidade eu puder ter com vocês, eu prefiro. Então, a gente conseguiu e está conseguindo manter o grupo de suporte no WhatsApp, porque a gente tem uma interação mais direta. Além disso, a gente criou um canal de promoções no Telegram, que, na real, já era um canal de promoções do 1000 pontos por vez. Quando a gente fez a parceria, eles trouxeram esse canal de promoções para dentro do Fora da Gaiola. E aí são 2 canais, um só sobre pontuação, onde fala de acúmulo de ponto, transferência bonificada, tudo relacionado a juntar pontos, ganhar pontos, e um canal de passagens. Então, todo dia tem umas 20 passagens diferentes ali dentro, para tudo quanto é lugar do mundo. É um prato cheio para quem tem disponibilidade, flexibilidade de data, porque às vezes tu não está nem pensando em ir para o lugar. Aí aparece ali, ó, igual apareceu recente, Espanha por mixaria. Opa, quero. Aí tu garante a tua passagenzinha para a Espanha e vai ser feliz. Para quem não tem tanta flexibilidade assim, eu amo aqueles canais ali para fonte de pesquisa. Rafa, estou querendo ir para a Espanha. Exemplo que a gente está dando recente. Mas eu não faço ideia se essa passagem que eu encontrei ela tá boa ou não tá. Você entra no canal, pesquisa por Madrid ou por Barcelona e tu vai ver a média de milhas que são usadas para aquela emissão. Então você sabe se a passagem que você encontrou tá boa ou não, ou você tem uma meta de pontuação que você tem que juntar para encontrar uma passagem boa naquela emissão. Então, eu gosto muito do canal de promoção, não só para alerta, mas também como fonte de pesquisa. Além disso, a gente tem todos os nossos cursos inclusos, né? Então, igual eu falei, a gente juntou forças, então todo o conteúdo que eu tinha está lá, conteúdo do 1000 pontos está lá, do Recalcule a Rota também, e juntando essas 3 mentes loucas da gente, a gente conseguiu criar conteúdos extras. Então, a gente tem um módulo inteiro só de hospedagem. Eu brinco que tem muita gente que está na comunidade que a pessoa chega pelas passagens aéreas e fica pelas hospedagens, porque a economia de hospedagem é absurda. Absurda. Ah, estava mostrando ali, Rafa, economizei R$4.000 para chegar na Tailândia. Pô, eu fiquei 60 dias de graça no Japão. Quanto é que eu ia gastar de hospedagem com isso? 5 dias de graça em Genebra. Quanto é que eu ia gastar com isso? 5 dias de graça em Paris, quando eu estava voltando para o Brasil. Foi meu último destino. Quanto é que eu ia gastar com 5 diárias em Paris? Então, a gente economiza muito com passagem, mas para quem ainda não parou para pensar nisso, vocês vão economizar um absurdo com hospedagem. E aí tem todo tipo possível que vocês imaginarem de hospedagem. Desde hotel 5 estrelas, que eu usei no Vietnã, por exemplo, até estratégias para você ficar na casa de um japonês dormindo no futon com aquelas paredezinhas de correr, que eu também fiz quando eu estava em Osaka. Então, a gente compartilha toda a caixa preta, né, todas as estratégias que eu vivi durante esses últimos 5 anos, que o Saulo está vivendo agora, voltando para a Tailândia. O 1000 pontos mesmo foi para castelo no Canadá. Então, está faltando o Saulo arrumar um castelo para ele, né? Porque eu fiquei no castelo em Gales, vocês ficaram no castelo no Canadá, falta o Saulo arrumar um castelo para ele também. Então, todo esse conteúdo, toda essa maluquice da gente está organizada nesses cursos todos ali dentro do Fora da Gaiola. Temos os encontros online, igual esse daqui. Esse aqui, por um acaso, foi aberto para visitantes, mas a gente tem pelo menos 2 vezes por mês os encontros fechados com os alunos, que serve para trazer conteúdo que vocês estão pedindo, igual esse mesmo do Avios Ibéria, que a gente está sentindo que é um conteúdo que a gente está querendo atualizar, porque, cara, está muito forte. E para tirar dúvida. Então, sei lá, eu brinco que quando eu entrei na mentoria, o meu mentor falava que existe 3 tipos de aluno. Tem o aluno aprendedor, que é o que gosta de muito conteúdo, tipo a Elo, que estava aqui na aula agora há pouco, ela está sempre me pedindo, Rafa, já assisti todas as aulas que vocês gravaram. Quando é que tem mais? Então, tem um aluno aprendedor que gosta de muito conteúdo, então a gente tem todos os cursos. Tem um aluno que é o fazedor, que é o que às vezes não tem tempo, não tem paciência para ficar assistindo aula, ele só quer aquele direcionamento mais prático. Ele entra no encontro online e tem uma consultoria praticamente ao vivo com a gente. Então, se ele tiver algum roteiro específico, uma dúvida específica de cartão, qualquer coisa que ele tenha ali pessoal, entra nesse encontro online com a gente sempre tem uma janela para tirar dúvida, para interagir, então a gente consegue dar esse direcionamento. E tem um aluno que não é nem aprendedor nem fazedor, é o festeiro, é o cara que só está pela bagunça. Aí, para o cara que só está pela bagunça, a gente tem o grupo de suporte, tem muita gente que fica ali no grupo, pegando dica do que está acontecendo e já consegue ter resultado.
Tem aluno que gosta de ir para tomar uma cerveja com a gente em Botafogo de vez em quando, botar o papo em dia e dar risada. Então, a gente está tentando agradar grego, troiano e baiano. Então, não importa qual o seu perfil entre os três, a gente está tentando englobar isso para vocês. E o mercadão de passagens, o que, que é? A gente fica fazendo muito câmbio de pontos dentro da comunidade. A gente teve exemplos práticos agora. Teve a menina que está indo para a lua de mel na Ásia, ela vai juntar os pontos dela que estão em excesso para vender para a gente ali dentro da comunidade. O próprio Saulo, uma semana atrás, decidiu voltar para a Tailândia, perguntou lá na comunidade, quem tem ponto azul para me vender? Apareceu o Uli, estava com ponto azul, estava querendo vender esses pontos, porque não tinha previsão para viajar. Foi até ponto que sobrou da viagem dele para Portugal agora no Ano Novo, Natal. Então, a gente consegue fazer, eu brinco que é o Tinder dos viajantes, né? A gente pega quem tem ponto sobrando com quem está sem ponto nenhum e quer viajar. E aí a gente consegue fazer esse match para a galera viajar. Somando todos esses valores, e esses valores aqui não são fontes de vozes na minha cabeça, porque a comunidade do Fora da Gaiola era vendida por R$460, o canal de promoções do 1000 pontos era vendido por 240, os nossos cursos somados dava mais de 997, encontros online com consultoria e tudo mais, vocês não encontram por menos de R$600, R$700 na internet hoje. E esses mercadão de passagem, que muita gente chama de balcão de milhas, hoje em dia o pessoal tem usado um nome diferente porque, enfim, balcão está meio queimado aí no círculo de viajantes. Mas um mercadão desse, tu não encontra um balcão de milha por menos de R$300 hoje. Então, somando tudo, daria 2.497. O Fora da Gaiola, até hoje, né, ao longo desse ano, ele está sendo oferecido por R$ 99,90 por mês, num plano anual, porque a gente trabalha com esse acompanhamento anual. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou o cara do longo prazo. Então, cara, não vem me procurar perguntando coisa para esse mês. Para investimento, para viagem, para milha, para tudo. Eu sou o cara do longo prazo. Então, eu acredito que em um ano eu consigo te dar um resultado absurdo. Para um mês, eu vou conseguir te dar uma dica. Olha, tu quer ir para a Tailândia? Faz isso, isso e isso. Eu vou te dar um direcionamento. Só que, se você não teve um planejamento, não teve tempo para desenvolver isso, a tua economia não vai ser tão agressiva quanto poderia ser. Ao longo de um ano, você tem muito mais tempo para aprender, para refinar a técnica, para melhorar a estratégia e gerar uma economia muito maior. Então, a gente sempre trabalhou com R$ 99,90 por mês, que é um preço ridículo, vocês viram ali pelo preço das emissões, né? Só essa passagem do Saulo para o Festival das Lanternas, ele economizou mais de 4 mil. Então, 99 por mês dá 1.200 no ano. Então, uma passagem a gente economiza muito mais que isso, sem entrar em mérito de executiva, primeira classe, estou falando de econômica. Então, econômica, essa passagem que eu falei do pessoal indo para Santiago, deu 5.600 a família indo para Santiago agora no inverno ver neve, 5.600 na primeira passagem que eles emitiram. Então, esse R$ 99,90 aqui, vocês tiram na primeira viagem relativamente fácil. Mas hoje, como a gente começou novembro, né, o mês da Black Friday, a gente vai fazer uma ofertona bem especial, que é a seguinte: o Fora da Gaiola inteiro vai ficar com 50% de desconto. Então, aquilo tudo que eu acabei de mostrar, que vale fácil R$ 2.500 praticamente, vai sair por R$ 600 um ano inteiro. E aí foi aquele papo do patrão que ficou maluco real. R$ 600 no ano. Se o meu mentor vê isso, e eu vi que o Ian estava aqui, que ele é lá da mentoria, meu mentor vê um negócio desse aqui, ele vai puxar minha orelha, mas, enfim, R$ 600 para ficar com a gente durante esse primeiro ano inteiro. Detalhe, no Fora da Gaiola, no mundo Fora da Gaiola, a gente tem uma política que a gente diz que não existe inflação no Fora da Gaiola. Então, quem assinar na Black Friday por R$ 49,90 por mês, qualquer renovação, se quiser ficar com a gente 10 anos, não tem reajuste de preço. Então, isso fica para sempre. Eu tenho um aluno que até hoje paga R$19,90. Eu não sei nem se o pessoal do 1000 pontos sabe disso, mas é aluno que comprou no primeiro lote 4 anos atrás. O cara está na 13ª renovação, porque na época dele não era anual, eu tinha uns pacotes de período diferentes, mas ele já renovou pela 13ª vez e está por R$19,90 até hoje. Então, a gente não tem inflação. Quem está comprando na Black Friday, quiser ficar com a gente 10 anos, continua sendo esse R$ 49,90 por mês no plano anual. Obrigadão aí para todo mundo que conseguiu participar. Prazerzão poder compartilhar com vocês. E a porta da gaiola está sempre aberta. Precisando, chama no grito que estamos junto. Valeu, galera.